Pai do Senhor, meus irmãos, hoje nós vamos estar gravando esse vídeo para estar ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando a lição 4 de nossa revista, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. E o texto base ao qual está nos sugerido está escrito em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. A você que não tem a revista, que queira acompanhar pela Bíblia, o texto é em Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23. E diz assim: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, meus irmãos, aqui nesse texto, Paulo, o apóstolo Paulo, ele está intercedendo, está fazendo uma oração intercessória para que os cristãos que viviam em Éfeso, eles recebessem a iluminação do Espírito Santo, para que pudessem compreender o Evangelho de Deus e também compreender para aquilo ao qual eles forem chamados, ou seja, a sua vocação, e compreender também o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. E é sobre esses 3 pontos ao qual nós vamos estudar. Então, no primeiro ponto, nós precisamos entender o que significa iluminação espiritual. Meus irmãos, para quem ainda não sabe, iluminação espiritual é a capacidade que o Espírito Santo dá ao cristão de compreender o Evangelho de Deus e de compreender toda essa obra que Deus tem feito na humanidade para redimir e para que nós se aproximamos novamente dele. Então a iluminação é algo que vem do Espírito Santo, é uma manifestação, é o poder do Espírito Santo atuando na vida do cristão para que o entendimento dele venha a ser aberto e ele compreenda toda essa maravilhosa graça que Deus tem derramado sobre toda a terra. Então nós precisamos da iluminação espiritual. Todo cristão precisa do Espírito Santo para poder entender e compreender o Evangelho de Deus. Então o apóstolo Paulo está aqui rogando para que esses cristãos que viviam em Éfeso recebessem essa iluminação, recebessem essa capacidade, esse entendimento de poder entender o Evangelho do Senhor. E aqui no primeiro tópico eu gostaria de ler, eu vou ler pequenos trechos da revista, A você que está acompanhando aqui em casa, é interessante que você leia toda a revista, para que você tenha um entendimento, uma compreensão melhor. Eu em casa eu já li, então não vou ler novamente aqui para que não fique muito extenso, o vídeo não fique muito cansativo para todos vocês. Então aqui, logo abaixo do tópico 1, Paulo está escrito assim: Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi ensinado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo recebeu essa iluminação e ele entendeu o Evangelho de Deus, entendeu toda essa obra redentora. Ele sabia que sem o Espírito Santo, sem essa iluminação, o ser humano ele não consegue, é impossível compreender o Evangelho de Deus. É por isso que muitas das vezes nós pregamos a palavra do Senhor para muitas pessoas
E muitas pessoas parece que não dão ouvidos, parece que entra no ouvido, sai no outro, parece que não fica claro para a pessoa a qual você está pregando, né? Quanto é necessário que ela se arrependa dos seus pecados, quanto é necessário que ela se renda ao Senhor Jesus Cristo, quanto é necessário que ela se apegue a Deus para que ela venha herdar a vida eterna. Então, para você, às vezes é muito claro. Por quê? Porque eu e você recebemos essa iluminação. A gente recebeu esse entendimento do Espírito Santo que nós precisamos se render ao Senhor, de buscar a Deus a cada dia, de viver uma vida de santificação. Então muitos ainda não receberam essa iluminação. Então é por isso que as pessoas muitas das vezes não compreendem o Evangelho de Deus, não compreendem o poder de Deus atuando na vida do homem. Então, meus irmãos, quem pode entender o Evangelho, somente quem pode entender o Evangelho é somente aquele que recebeu essa iluminação, somente aquele ao qual o Espírito Santo esclareceu a mente. Isso não é mérito de cada um, é porque um é merecedor e o outro não, tá? É através da sua busca. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai agir junto com você. Então, à medida que você for buscando, à medida que você for mostrando interesse, à medida que você for buscando na palavra o entendimento, o Espírito Santo vai te trazendo essa sabedoria e vai te trazer esse esclarecimento necessário para que você entenda o poder de Deus, para que você entenda o Evangelho de Deus, tá? Então é necessário que você também busque conhecimento. Não adianta você ficar de braços cruzados, esperando essa iluminação vindo alto, e do nada você aprende a palavra do Senhor. Não é assim. É necessário que você também faça a sua parte, que você busque aprender, que você busque conhecimento, né? Hoje em dia é tão fácil. Hoje em dia a gente tem vários meios, né, de aprendizado, a gente tem várias traduções da Bíblia, a gente tem Bíblia de estudo, a gente tem a internet, né, que facilita o aprendizado, a gente tem o YouTube com vários pregadores, né, explicando qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de texto bíblico. Então basta que você tenha o interesse de buscar e de aprender. E à medida que você tiver esse interesse, à medida que você der esse primeiro passo, o Espírito Santo ele vai trazer essa iluminação sobre a sua vida e vai te dar esse entendimento do Evangelho e do poder de Deus, tá? Então aqui, meus irmãos, Paulo também, ele está intercedendo para que os cristãos, né, de Éfeso entendessem qual era a esperança da sua vocação. Ou seja, Paulo intercede para que o Espírito Santo dê a eles a capacidade de entenderem para que aquilo aos quais foram chamados. Então aqui, meus irmãos, Paulo, essa vocação, né, chamada vocação do cristão, ela se divide em 3 pontos: passado, presente e futuro. Então, meus irmãos, Paulo intercede para que os cristãos de Éfeso ele compreendessem, né, qual foi o plano, a obra redentora que Cristo fez lá naquela cruz do Calvário por todos nós, tá? Então nós precisamos ter a iluminação do Espírito Santo de Deus para que a gente compreenda toda essa obra redentora, onde Cristo nos escolheu, né, através da eleição, a qual Ele nos escolheu e morreu por todos nós para que nós pudéssemos hoje herdar o reino dos céus. A vocação também abrange o presente, ou seja, o que nós estamos fazendo agora. Então agora, meus irmãos, nós precisamos andar em santificação perante o Senhor. Nós precisamos buscar a santificação, nós precisamos buscar essa aproximação de Deus a cada dia, para que a cada dia o nosso caráter, o nosso eu venha a ser moldado pelo poder de Deus, para que a cada dia o nosso caráter venha a ser mais parecido com o de Cristo. Então, no presente, hoje, nós devemos o quê? Estar buscando, estar se consagrando, estar se achegando cada dia mais a Deus. E no futuro, né, que é a nossa herança, aquilo que nós vamos receber nos céus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo precisa trazer também iluminação para que a gente possa compreender, né, que a gente vai herdar uma vida eterna, que a nossa vida não se resume apenas aqui na terra, mas que após aqui a gente vai ter uma vida eterna ao lado de Deus, onde tudo vai ser perfeito, na cidade celestial, onde a gente vai ficar para sempre junto ao lado de Deus. Então, meus irmãos, para que a gente compreenda tudo isso, é necessário essa iluminação, é necessário o poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas, para que a gente compreenda tudo isso, para que isso seja claro em nossa mente, tá, meus irmãos? Então aqui, meus irmãos, se encerra o tópico 1 da revista. O tópico 2 vai falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Ou seja, o que esse texto aqui, o que o tópico 2 vai falar? Vai falar que o cristão
ele precisa da iluminação espiritual, ele precisa dessa capacidade, tá? Eu vou sempre frisar bem isso para que isso fique claro para todos vocês. Eles precisam dessa capacidade, dessa iluminação, para que eles possam compreender a grandeza do poder de Deus. Meus irmãos, isso é algo que a gente está vendo muito, né? Está muito notório, a qual muitas pessoas hoje não têm um entendimento da grandeza do poder de Deus. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Nós estamos, vivendo uma crise mundial. Nós estamos passando, por essa fase ruim, a qual nós estamos sendo assolados por esse vírus, ao qual muitos estão morrendo, ao qual muitos estão indo para os hospitais, tendo que ficar em respiradores, e muitos não estão resistindo. E o medo e o desespero tomou conta de praticamente toda a população mundial. A gente vê um desespero nas pessoas, a gente vê um medo nas pessoas, muito além daquilo que precisava ter. O medo, ele num certo grau, ele é até compreensível, porque nós somos seres humanos, nós temos medo, tá? Nós sentimos medo. Então o medo ele é até algo compreensível, mas as pessoas estão entrando em desespero, tá? As pessoas não estão vendo mais saída. Elas acham até que Deus, essas coisas saíram das mãos de Deus, saíram do controle de Deus. E para aquele cristão que tem iluminação espiritual e sabe do tamanho do poder de Deus, sabe que isso tudo não é verdade, sabe que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, sabe que Ele sempre esteve e Ele sempre estará no controle de tudo. Mesmo que pareça que tudo está caótico, mesmo que pareça que não há mais uma solução, tanto para a saúde, tanto para a economia, mas o Senhor Deus está no controle de tudo e de todos. Nada foge do controle de Deus. Deus ele é soberano. Ele era soberano e Ele continua sendo soberano e continuará sendo soberano sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, para que aquele que entende o tamanho do poder de Deus, não precisa entrar em desespero, não entra em desespero, não fica com medo, porque sabe que Deus está cuidando de tudo, sabe que as mãos do Senhor estão sobre cada vida, protegendo todos os seus filhos, protegendo todos os cristãos do mundo todo. Então, meus irmãos, vamos compreender esse poder de Deus, vamos se confiar no poder de Deus. Eu sei que muitas pessoas estão sendo infectadas por esse vírus, eu sei disso, eu sei que muitas pessoas estão indo para os hospitais, mesmo pessoas sendo servos do Senhor, mesmo pessoas sendo tementes a Deus, mas Deus ele tem um propósito para cumprir na vida de cada um, e a gente precisa confiar no Senhor, a gente precisa crer no poder de Deus, a gente precisa cada dia, entregar a nossa vida a Ele, o controle da nossa vida está nas mãos dEle, precisamos confiar e saber que Ele vai dirigir a nossa vida segundo o teu querer e a tua vontade. Às vezes nós não compreendemos agora o querer de Deus, tá? Mas a gente precisa confiar em Deus. Fé, a gente precisa exercer a fé, e fé é justamente você crer naquilo que você não vê. Então, para que você tenha fé em Deus, você precisa deixar que Ele comande a sua vida, mesmo sem saber para onde que Ele está dirigindo você. Mas eu tenho a certeza, meus irmãos, que Deus ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Então, meus irmãos, mesmo que a gente passe por lutas nessa vida, mesmo que a gente até seja um dia infectado por esse vírus, Deus está ao nosso lado, Deus está cuidando da gente. Se Ele permitir que a gente morra, amém, a gente vai estar no céu junto com Ele. Todo cristão não quer ir para o céu. Não é esse o nosso objetivo, de buscar o céu, não é esse o nosso objetivo aqui na terra, de buscar uma vida de santificação, de buscar uma vida de aproximação com Deus para poder ir para o céu. Então, meus irmãos, se Deus tirar a nossa vida, nos levar para o céu, não é isso que nós queremos, não é para isso que nós estamos trabalhando aqui na terra. Então tem hora que eu não consigo compreender esse medo da morte, eu não consigo compreender esse medo de ser assolado, de ser atacado por esse vírus. Não tem coisas que eu não consigo compreender. Entendeu, meus irmãos? Só tem medo da morte aquele que não tem certeza para onde vai. Tá? Aquele que não tem certeza, ele sim precisa ter medo da morte, porque não tem certeza. Mas aquele que é cristão verdadeiro, ele tem certeza para onde vai. Ele sabe para onde vai após morrer. Ele sabe que vai para o céu, um lugar maravilhoso, junto de Deus. E se ele crê verdadeiramente nisso, ele não tem medo da morte. E um outro ponto eu gostaria de frisar: a morte sempre foi iminente, a morte sempre existiu no mundo. Não é porque veio esse vírus que agora nós temos medo da morte. Meus irmãos, todos nós podemos morrer a qualquer momento, vocês estão com vírus ou não, tá? Todos nós
Eu posso estar aqui dando essa aula hoje, ao mesmo tempo eu posso nem terminar essa aula. Eu estou saudável, né? Eu não tenho coronavírus, mas eu posso morrer de qualquer outra coisa. Se Deus chegar para mim e falar assim, é a hora dele, eu caio aqui duro, já morri. Então não preciso do coronavírus para me dizer que eu posso morrer a qualquer momento. Eu já sei disso desde que eu nasci. A partir do momento que o ser humano nasce, ele já sabe que ele pode morrer a qualquer momento. Ele não sabe o dia, ele não sabe a hora que a morte vai chegar até ele. É por isso que nós precisamos estar preparados. Se a gente soubesse o dia da morte, a gente só se prepararia para o dia da morte. A gente só entregaria nossa vida a Jesus até o dia da morte. Entendeu? Então a gente sempre foi assolado por isso, sempre viveu nessa incerteza. Então, meus irmãos, confie no Senhor, confie no poder de Deus. Se você não tem essa compreensão do poder de Deus, peça ao Espírito Santo que lhe dê essa iluminação, que lhe dê essa capacidade de compreender o tamanho do seu Deus a qual você serve, do poder que ele tem, né? Do poder que está nas mãos dele. Peça ao Espírito Santo que ele vai abrir seu entendimento, ele vai te dar essa capacidade de entender e compreender o tamanho do poder de Deus a qual eu sirvo e a qual vocês servem. Amém, meus irmãos? Um outro terceiro tópico a qual nós vamos falar, vai falar que Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Então aqui eu gostaria de ler, né, o primeiro tópico que diz assim: nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar, mostrando que eu e você também um dia ressuscitaremos. A gente vai ressuscitar, tá? A gente vai ter nosso corpo transformado, a gente vai também no céu, assim como Cristo foi, ao lado de Deus Pai, tá? Então, assim sendo a ressurreição de Jesus, é garantia que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também aos salvos. Nesse momento, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente no seu sepulcro para reinar com Cristo eternamente. Então, meus irmãos, a morte não tem poder sobre nossas vidas. Se nós estivermos com Cristo Jesus, se nós tivermos nossa vida entregue nas mãos dele, a morte também não vai ter poder sobre nossas vidas, assim como não teve poder sobre Cristo. A gente também vai ressuscitar. Cristo irá tocar a trombeta e nós ressuscitaremos. E nós teremos nossos corpos transformados em corpos gloriosos e iremos para o céu. Então, mais um motivo para a gente não temer a morte, que a morte não tem poder sobre nossas vidas, tá? Aquele que entende e compreende o poder de Deus sabe que a morte não tem poder sobre a vida de um cristão, tá? O segundo tópico: Cristo é elevado à direita de Deus. Então aqui vai falar, né? Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, ao grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade. Indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo sobre as obras são obras do poder do Pai. Então, meus irmãos, Cristo, ele é soberano sobre todas as coisas, tá? Cristo, ele venceu esse mundo. Cristo, ele morreu naquela cruz para que nós, hoje, tivéssemos a chance de poder ir para o céu. E com o poder de Cristo atuando sobre nossas vidas, a gente também vai conseguir vencer tudo isso que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, tá? Mas nós precisamos de Cristo. Não adianta você querer lutar sozinho, não adianta você querer lutar com a força dos seus braços, que você não vai conseguir vencer, tá? Cristo venceu, e se você crer nele, entregar a sua vida a ele, ele também irá te conceder essa capacidade de vencer essas coisas. Ele vai te dar a força necessária para que você vença todo o mal, para que você vença todas essas assolações que nós estamos passando, e para que você esteja sempre de cabeça erguida, e para que você mantenha a sua vida em santificação, e quando Deus vier te chamar, você venha estar pronto para poder ir para os céus, tá? Então nós precisamos de Cristo, tá? Nós precisamos de Cristo Jesus sobre nossa vida. Cristo é soberano, Cristo venceu tudo.
e nós precisamos dele para que a gente possa vencer esse mundo também, tá? Então aqui para nós concluirmos diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação do que creem, ou seja, de cada um de nós. Então, meus irmãos, para nós concluirmos essa aula, meus irmãos, peça ao Espírito Santo que lhe dê a capacidade para compreender o Evangelho de Deus, para que dê a capacidade de compreender o poder de Deus e para que te dê a capacidade de compreender que Cristo é soberano sobre todas as coisas. Esse é o ponto ao qual nós precisamos entender. E a partir do momento que a gente entende esses 3 pontos, a gente consegue viver um cristianismo verdadeiro, a gente não é abalado e a gente mantém a nossa fé firme no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, creia em Deus, creia no poder de Deus, tá? Não fique com medo, não fique desesperado por conta dessas coisas, não perca a fé por conta de tudo isso que está acontecendo, tá? Lembre-se que lá no céu tem um Deus que está sempre ao seu lado, que está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida e sobre a sua família, que Ele cuidará dos seus, Ele estará, sempre ao nosso lado. Então, meus irmãos, confie nele, confie no poder do Espírito Santo que está atuando dentro de você, tá? Deixe que ele te guie, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda o que está acontecendo, mas deixe ele te guiar. Exerça a fé que há em ti, tá? E realmente entregue o poder e o comando da sua vida nas mãos do Senhor, que ele cuidará de você. E mesmo se você for assolado, mesmo que essa praga, mesmo que esse vírus chegue até você ou chegue até um dos seus, continue confiando em Deus, porque Ele tem poder para curar. Basta um toque dele e Ele pode curar, Ele tem poder para curar. Mas se Ele não curar, é porque foi a vontade dele de levar essa pessoa para junto dele. Então, meus irmãos, creia em Deus. Se você não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, tá? Para que você venha herdar o reino dos céus. Não queira lutar com a força do seu braço, mas busque a força de Deus para que você venha vencer nessa vida e venha estar junto com Deus nos céus. Então, meus irmãos, assim eu termino essa aula, tá? Eu agradeço a sua atenção, agradeço a todos que estão me assistindo, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha guardar o seu lar, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua casa, te protegendo, te fortalecendo, tá, meus irmãos? Que se tiver por algum meio vocês tiverem estar faltando trabalho, porque muitos estão ficando desempregados, confie no Senhor, porque o Salmo 23 diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, se Ele diz que nada nos faltará, é porque nada vai nos faltar. Então, nós precisamos viver essa realidade em nossas vidas. Então, meus irmãos, busque em Deus, busque em oração. Aproveite esse tempo que você está em casa e busque oração, busque força no Senhor, busque estar perto de Deus, para que você venha se fortalecer espiritualmente e que a tua fé não venha ser abalada. Que Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês.